Abra comigo nesta manhã a palavra de Deus, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 12. Volto para esta porção das Escrituras, Romanos, capítulo 12, este versículo de número 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Bem, o título desta meditação nesta manhã é a vida da membresia da igreja. Nós fazemos nesta manhã uma pequena pausa em nossa série de estudos consecutivos no Evangelho de Mateus, para, nesse momento apropriado, considerar um pouco mais sobre a vida da membresia da igreja. E nós sabemos, queridos irmãos, que é a vontade do Senhor que o seu povo esteja unido uns aos outros diante dele, que sejam membros permanentes do corpo de Cristo, em uma igreja local, visível, geográfica, estabelecida em um determinado local neste mundo, como um testemunho à comunidade em volta. Que sejam pedras unidas neste templo espiritual, as pedras vivas, pessoas realmente ligadas umas às outras em propósito, em sentimento, em grande desejo espiritual de servir ao Senhor e de permanecermos juntos. Alguns dos propósitos do Senhor em criar a membresia da igreja está em que, pela membresia, é facilitada a adoração do povo de Deus. A membresia traz um aspecto de uma colônia do céu na terra, tão diferente de uma associação desligada de pessoas, onde há número de gente, de pessoas, que se reúnem apenas para adorar e retornam aos seus lares, aos seus afazeres. A membresia fala de uma unidade orgânica, de propósito, de intenção. E é somente pela membresia formada de uma igreja constituída que esse aspecto de uma colônia do céu na terra se torna real no mundo. Pessoas que têm o mesmo pensar, a mesma cultura, estão unidas pelo mesmo propósito. Um outro propósito da existência de uma membresia na igreja é evangelizar, a pregação da palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus. A Bíblia diz que a igreja é esta coluna e baluarte da verdade. A igreja não é a verdade, a palavra de Deus é. Mas a igreja é como este pedestal, esta coluna que expõe a verdade para o mundo inteiro. O povo de Deus pregando a palavra de Deus, reunindo pessoas, a pregação do Evangelho. E a membresia da igreja cumpre este propósito. E um propósito outro, a necessidade de uma membresia numa igreja, é o de reunir os dons, os recursos do povo de Deus, seus talentos, seus bens, para o serviço do Senhor, para o avanço do testemunho de Cristo no mundo, para a glória de nosso Salvador. Bem, queridos, nós queremos dar continuidade a um tema iniciado há alguns meses atrás. Nós lidamos com esse texto e versículo. Eu gostaria de revisitá-lo mais uma vez. Na ocasião tivemos um pequeno número de irmãos presentes, por alguma razão, e a mensagem não foi gravada. Eu gostaria de trazer alguns ângulos diferentes desse texto tão maravilhoso sobre a membresia da igreja. E o fato é que é uma atitude não bíblica, contrária à vontade de Deus, quando um crente não se liga a uma igreja. Nós temos em nosso país e em outros países um movimento dito de desigrejados, de pessoas que decidiram não estarem ligados a uma igreja local. Bem, nós entendemos que em alguns momentos específicos da vida de um crente ou de uma nação, tais situações são aceitas temporariamente, num período de guerra, quando muitas vezes, por algum tempo curto, a igreja não pode se reunir, está espalhada por toda parte, precisa aos poucos se congregar em lugares escondidos, ou por um período de enfermidade, quando o crente não pode estar junto com o povo de Deus. Mas uma atitude consciente, proposital, e não se ligar a uma igreja bíblica, não é a vontade de Deus, é contrário ao propósito do Senhor. A igreja, meus queridos, não é meramente, pense sempre sobre isso, é de gigantesca importância em nossos dias. A igreja não é um mero acessório na vida do crente, como uma bolsa, um carro, alguma coisa que você usa enquanto cuida da tua vida e dos teus propósitos. A igreja não é um acessório na vida espiritual. A igreja é o meio pelo qual nós seguimos a Cristo. A igreja é este grande meio pelo qual nós servimos ao Senhor e seguimos a Cristo. Assim, a igreja não é um local onde nós vamos apenas para adorar o Senhor, então seguimos cuidando de nossas vidas. Há uma figura tão profunda na palavra de Deus sobre o corpo, não é? Como a semelhança da igreja, onde cada membro está organicamente ligado a este corpo e permanece firme neste corpo. E essa é a vontade do Senhor. E quando nós vemos essas metáforas
Então nós entendemos que ser um desigrejado, que não está formalmente ligado à vida, ao serviço do Senhor em uma igreja, realmente é contrário à vontade de nosso Deus. O que nós iremos fazer nesta manhã é seguir brevemente por um número de textos na Palavra de Deus que mostram a vida de um membro na igreja do Senhor, suas bênçãos, seus deveres, suas responsabilidades espirituais diante de Deus e diante de uns aos outros, não é? Como povo de Deus, servindo ao Senhor. Bem, meus queridos, ser membro significa fazer parte de uma comunidade. Claro, isso é bastante óbvio, não é? Em qualquer comunidade ou associação, membresia envolve fazer parte, vestir a camisa, se eu posso usar esse termo tão conhecido, estar junto, ter o mesmo propósito, andar junto, carregar a mesma bandeira. Assim, na igreja, membresia significa continuar junto. E mais do que isso, tem em vista a fidelidade. Essa é a grande palavra na Palavra de Deus para a membresia. Fidelidade do crente ao corpo de Cristo Jesus. Lealdade à igreja é a primeira característica da vida de um membro. Lealdade ao culto, ao serviço do Senhor, à congregação do povo de Deus. Lealdade, meus irmãos, de um verdadeiro crente na membresia da igreja envolve o comprometimento com a sua igreja. Um crente deve estar comprometido com este corpo local do povo de Deus. Sim, há a igreja universal, que é a igreja invisível, assim por dizer, que é composta por crentes de tantas denominações, em várias partes do mundo, tanto agora, no presente, quanto no passado, e aqueles que nascerão de novo no futuro. Esta é uma igreja que só o Senhor vê, é o conjunto total, o Israel de Deus, os eleitos de Deus, mas há a igreja visível, local, e o Senhor nos coloca na salvação dentro desta igreja universal, mas também desta igreja visível, local, unidos a elas, atados a elas. E lealdade fala muito sobre isso. Por exemplo, dificilmente em igrejas bíblicas, igrejas que se moldam no padrão da palavra de Deus, um crente é recebido como membro, se não está realmente assíduo com o povo de Deus em cada oportunidade para adoração e para serviço, ou que não se esforce para estar presente em todas as oportunidades providas para cultuar o Senhor, para servir ao Senhor. Não está em comunhão real com o povo de Deus. Não está andando junto ou carregando as cargas tão grandes às vezes de servir a Cristo, de testemunhar na comunidade, de manter a obra seguindo em frente. Se não está envolvido, se não está fiel, assíduo, como pode ser um membro, uma parte constituinte deste corpo, não é verdade? Assim, esse é um critério para a membresia, que cada crente esteja envolvido, ligado, frequente na obra do Senhor. Lealdade da igreja é muito mais do que frequência, é claro, muito mais do que envolvimento. Lealdade está ligado a ser uma parte real, a ter uma identidade com o povo de Deus, se reconhecer. Deixa-me voltar a um versículo tão bem conhecido em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 27. Aqui está a escolha do Espírito Santo de uma analogia tão apropriada da igreja. 1 Coríntios 12, 27, ouça essas palavras. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Você observou? O termo corpo de Cristo é fundamental em nossa meditação aqui. O termo corpo fala de uma harmonia, não é? Corpo é o conjunto de membros. Estou falando sobre coisa óbvia aqui, sobre coisa clara. Mas o meu objetivo é, às vezes, trazer de volta aquilo que é óbvio e nós nos esquecemos. Ser membro é fazer parte de uma unidade orgânica, é estar realmente juntos com o povo de Deus. O corpo de Cristo, uma unidade organizada, bem próxima a cada membro, com partes interdependentes, interligadas, uma parte orgânica, permanente e ativa. Quando você pensa sobre o corpo, é diferente do exemplo do templo, por exemplo, onde as pedras estão ali umas ligadas com outras. Todavia, Pedro, que usa essa ilustração para não nos deixar imaginar que é um prédio frio, de pessoas isoladas, independentes no corpo, ele chama essas pedras de pedras vivas, ligadas umas com as outras. E aqui está o exemplo do corpo, não é? Você tem todo o sistema interligado, e o dedo ele mexe em relação ao cérebro que o comanda, e os pés e os sistemas estão em funcionamento, embora nós não sentimos o sangue correr e os órgãos digerir a comida, tantas coisas, tudo está em funcionamento interligado. E se você pisa numa pedra, você sente no corpo inteiro a dor, não é? Há uma interligação orgânica. E o Espírito de Deus escolheu essa metáfora de propósito. É conhecida por nós, mas para nós entendermos a natureza da membresia da igreja. Isso é fundamental.
Membresia envolve essa lealdade, essa permanência junto. Será que alguém poderia fugir do corpo de Cristo com grande facilidade? Você já viu um cotovelo sair voando para lá e voltar depois? Um dente? Não é isso, não é? É um desejo de estar junto. É uma permanência junto. É orgânico, um precisa do outro. Cada um tem uma parte. E essa é a ideia fundamental. De que maneira nós honraríamos estas figuras tão profundas se somos desigrejados? Ou se somos meros frequentantes em uma igreja, e se em nossa mente, a igreja para nós é um acessório onde eu vou para expressar sentimentos para Deus, e me expressar, e ouvir alguma palavra, e ter um pouco de lazer, e vou cuidar da minha vida. A igreja é muito mais do que o momento da adoração. Ela envolve uma vida dedicada, um desejo de alcançar almas, de ver o corpo de Cristo sendo formado e a glória do Senhor em um lugar. A igreja é tão grande, é tão gloriosa e ela é tão bela. E essas metáforas nos falam sobre estas coisas de maneira tão profunda. Um dos grandes problemas na vida de muitas igrejas hoje é uma falta de um senso profundo de lealdade por parte de muitos crentes. Isso é algo real. E quanto mais eu sigo no ministério pastoral, conversando às vezes com outros pastores de outras igrejas bíblicas, há sempre esse tom de tristeza ou de reclamação que há por muitos crentes uma falta de um senso de lealdade real ao corpo de Cristo. E muitas vezes, quando crentes chegam um momento em sua vida onde eles precisam tomar grandes decisões que irão afetar muitos anos da sua vida, aquelas grandes avenidas da vida pelas quais nós temos que jornar, como com quem casar, onde morar, que carreira seguir, coisas como essa. Muitas vezes, quando crentes chegam a esse momento, e isso acontece muitas vezes na vida, grandes decisões a serem tomadas, nos parece que a última coisa levada em consideração por alguns crentes é se essa decisão irá afetar a fidelidade ou a minha dedicação à igreja. Parece ser a última coisa na balança. A decisão de morar em tal lugar, de casar, ou de estudar essa profissão, ou de fazer isso, ou fazer aquilo, parece que a última coisa na mente de muitos crentes é de que maneira isso vai afetar a minha fidelidade à igreja, ao corpo do Senhor. E às vezes, tristemente, crentes permitem-se serem guiados por considerações materiais e pessoais somente em decisões grandes como essa, e não por um senso de dever, um senso de lealdade profunda e real ao corpo de Cristo, à igreja onde o Senhor o colocou para servir, para crescer, para esperar o retorno do Salvador. E é tão triste quando isso acontece. E eu creio que muitas vezes crentes não consideram o seu vínculo à sua igreja como algo profundo. Mas por que será que muitos e muitos crentes consideram o seu vínculo à sua igreja local como algo tão fraco? Como uma ligação fácil de ser rompida? Bem, eu creio que a base disso aí é doutrinária. Eu creio que a razão porque muitos parecem ter uma concepção leve, superficial de fidelidade está ligada à doutrina, meus queridos irmãos. Eles não parecem ter entendido o ensino bíblico sobre a igreja local, a doutrina da igreja, a natureza da igreja, o que significa ser corpo de Cristo, que sendo um membro nesse corpo, ele está firmemente unido, atado a esse corpo local. Essa é a foto, o retrato que a palavra de Deus nos dá sobre a igreja local. Alguns crentes pensam que a igreja é como uma agência bancária. Você tem a tua agência bancária no Banco do Brasil, no Santander, no Banespa não existe mais, em algum outro. Mas você não permaneceria morando ali, naquele local, naquele setor, naquela casa, porque você ama demais aquela agência daquele banco, o gerente, ele busca o melhor para você. Não, claro que não. Você mudaria para outro lugar e continuaria naquele banco, uma agência, ou aquele supermercado que você tanto ama e tudo é limpinho, bonitinho, você não permaneceria só por causa dele. Não é? Você buscaria o mesmo supermercado em outro lugar. Mas muitos crentes se comportam com a igreja local desta maneira. Eles dizem assim, bom, eu vou mudar, vou fazer outra coisa na vida, é uma oportunidade para mim ir lá, viajar, etc, etc. E eu busco a igreja local mais próxima, como quem busca a agência bancária ou supermercado mais próximo. Nós não podemos encarar a igreja local desta maneira. Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele nos coloca em determinadas igrejas e ali Ele nos planta para servir. Ele é o Senhor da guerra. A igreja do Senhor Jesus Cristo está ganhando campo neste mundo.
É Ele quem dirige um soldado para esta frente, outro soldado para aquela outra frente. O dom e o talento desse crente para esta congregação. É nesse lugar que ele irá crescer, ela irá crescer. É ali onde ele será formado para servir ao Senhor. É ali onde eu tenho preparado tantas coisas para esse crente em sua vida afetiva, etc. E assim o Senhor sabe onde Ele nos coloca. E fidelidade fala sobre uma visão muito mais profunda, de lealdade, de dedicação real à igreja onde o Senhor nos coloca. Às vezes, você ouve crentes falar o seguinte: pastor, eu orei por tantos anos que o Senhor me conduzisse a uma igreja bíblica. Eu estou tão alegre de estar numa igreja onde a palavra é pregada, irmãos são sérios, onde há evangelismo maravilhoso. Deus respondeu a sua oração. E os meses vão passando e de repente uma grande decisão precisa ser tomada e a pessoa desaparece. E você se pergunta: será que ela realmente creu que o Senhor respondeu a sua oração? Será que nós lidamos com seriedade com as respostas de oração que o Senhor nos traz? Ou nós somos guiados pela nossa mente e o nosso ego? Qual é o nosso senso e percepção de lealdade ao corpo de Cristo? Como está a igreja de Cristo em nossa estima? Por acaso a igreja local é um mero ajuntamento de crentes reunidos apenas para o intuito de adoração e instrução? Eu posso ter isso em qualquer igreja. Há crentes que de alguma maneira pensam que a igreja é só um local onde eu posso ir para me expressar diante do meu Pai e me sentir à vontade e ter um pouco de lazer e confraternização, mas eu posso ter isso aqui, naquela outra, tanto faz. Se eu não gosto muito dessa, eu vou para lá, fico pulando. Será que é essa a maneira como nós encaramos a igreja do Senhor Jesus? E andamos na presença dEle, somos guiados por Ele? Não, meus queridos. O Senhor organizou a igreja. Cada uma das igrejas bíblicas que se pautam e se moldam na palavra de Deus é organizada por Cristo. E Ele divide as habilidades do povo de Deus e os seus dons em cada frente de combate, em cada igreja, em cada corpo local. Ele organiza, Ele dá os dons, isso vem do Espírito, não vem de nós. Ele distribui esses dons e Ele organiza as igrejas locais em determinados lugares. E assim Ele chama esses indivíduos, Deus chama esses indivíduos, esses crentes, a um comprometimento real com a igreja local, com a vida do povo de Deus, com o serviço do Senhor, para servi-lo, para viverem junto em uma família espiritual. E assim Ele requer uma lealdade especial dentro da igreja local. Essa é a figura que nós temos da igreja local, o corpo de Cristo. O Novo Testamento, ele descreve a igreja local como uma companhia de crentes fortemente ligados, fortemente atados por laços de amor, laços de lealdade e laços de serviço. Essa é a figura que nós temos no livro de Atos, por exemplo, nas cartas de Paulo. Quando você lê o teor dessas cartas, ele não se dirige a pessoas esparsas que se reúnem apenas para adorar, não, mas uma comunidade de pessoas que tinham testemunho na localidade, que estavam debaixo de perseguição, que se mantinham juntos, onde havia amor fraternal, ajuda, auxílio, continuidade, crescimento, governo, ordem. Essa é a figura que nós temos no Novo Testamento. Um dos grandes males do movimento neopentecostal, sobretudo em nossos dias, é que tem formado pseudo-igrejas que não merecem o título de igrejas. Sim, há crentes, muitos crentes nesses locais, às vezes, mas pensando em termos de igreja local, não merecem o título de igreja, porque é um ajuntamento de pessoas, tantas vezes, com um intuito egocêntrico de buscar algo para si. E ali estão centenas de pessoas sentadas num salão, mas cada uma parece vivendo e agindo individualmente, sem nenhuma conexão orgânica de igreja com o seu próximo. Esses lugares muitas vezes não ensinam da palavra de Deus, não há evangelismo, não há ministração, há proselitismo para trazer mais pessoas, e cada um está em busca de uma bênção particular. E às vezes você ouve coisas absurdas, pessoas reclamando: eu não vou mais naquela igreja ali, que a mulher que sentou do meu lado lá parece que não lavou o cabelo, estava cheirando mal, esse tipo de aquela outra igreja ali, o banheiro não funciona, eu vou para aquela, vou para aquela. Será que isso é igreja? Será que é um senso de unidade orgânica? Será que há relacionamento real? As pessoas não se conhecem, não sabem os nomes umas das outras. Como podem orar uns pelos outros se não conhecem as dificuldades umas dos outros? Que triste, não é? E muitas pessoas passam por esses meios, pela graça de Deus são tiradas de lá, mas às vezes Deus ouve a sua oração, são conduzidos a igrejas bíblicas, mas continuam se comportando como naquelas igrejas anteriores, como se não fossem membros de verdade. Mas olha, meus queridos irmãos, aqui está a vontade do Senhor, essa grande figura. A igreja é como um corpo unido, atado de pessoas com o mesmo propósito. Laços de amor, laços de lealdade, laços de serviço. Nós não deveríamos sair de uma igreja bíblica, sã, fiel à palavra de Deus, com muita facilidade, não.
No momento em que alguma situação se levanta em nosso caminho, que desafia a nossa lealdade à igreja local, seja algo atrativo, uma proposta de serviço lá no Iapoque, ou no Chuí, ou no outro país, ou qualquer coisa que seja, ou seja alguma dificuldade muito grande, alguma carestia, algum impedimento financeiro, no momento em que alguma dificuldade se levanta, uma atração que desafia a nossa lealdade, o nosso primeiro pensamento deve ser sempre esse: Deus me chamou a ser leal a essa congregação em que eu estou. É a vontade de Deus que eu permaneça ali. Esse deve ser sempre o meu pensamento como um crente. E eu devo ver essa situação que se levantou diante de mim, uma proposta, uma dificuldade, não como um empecilho no caminho da minha lealdade ao Senhor, à igreja, mas como um desafio para eu provar o Senhor em oração, e clamar a Ele, e rogar por sua direção, sabendo que a vontade dEle a permanência e não a remoção fácil de uma igreja. Se há critérios para a saída de uma igreja, nós já lidamos com isso muitas vezes, está relacionado à doutrina, à vida, à disciplina desta igreja, à obediência à palavra de Deus. Mas no que se refere à permanência, quando esses desafios ou atrações vêm, nós não devemos ser abalados facilmente. O nosso primeiro pensamento deve ser: o Senhor me chamou a estar firme nesta igreja e servi-lo e crescer ali. E agora provar ao Senhor em oração nessa situação que se levantou. E aqui nós aplicamos os nossos critérios, não é? Deveria eu ir para esse lugar, buscar essa carreira? Como está essa situação que se coloca diante de mim? Como eu posso provar ao Senhor? Mas o nosso primeiro pensamento deve ser um de lealdade ao corpo de Cristo. Veja novamente 1 Coríntios, agora capítulo 12, esse versículo de número 27. Outra vez, esta palavra, o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 12, 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Perceba isso. A igreja ser chamada aqui de o corpo de Cristo significa também que é por meio da igreja que Cristo é visto no mundo. Seu corpo é visto no mundo pela igreja. É isso que Paulo está dizendo. Quando Satanás e o mundo ataca a igreja, está atacando a Cristo, a sua palavra, porque ele não está aqui mais fisicamente, eles não podem crucificá-lo outra vez. Então eles atacam o corpo de Cristo e denegram, cerceiam por legislações, por fogo, por bomba, por burocracia na subprefeitura, por todo tipo de coisa. Mas a igreja do Senhor, ou seja, Cristo Jesus é visto no mundo pela sua igreja. E esse é o significado. É um desafio, não é? É um grande desafio isso. Cristo é visto no mundo através de sua igreja. Cada igreja local, espiritual, bíblica, representativo da palavra de Deus no mundo, é algo de grande alegria e algo especial aos olhos de Deus. É algo tremendo quando nós começamos a estudar sobre a igreja. Na oração do Senhor, ali nas palavras de Davi, naquele salmo de número 22, ele fala: livra a minha predileta, não é? Dos dentes do leão, essa igreja do Senhor Jesus Cristo. E que amor o Senhor tem por cada igreja local, bíblica, que honra o seu nome e permanece em sua palavra, como corpo representante de Cristo nesse mundo. A igreja do Senhor Jesus Cristo deve ser tratada com a mais elevada estima. Como membros, nós somos corpo de Cristo visível. O que quer que nós façamos, então, para a igreja, que é o seu corpo representativo, então nós estamos fazendo para o Senhor Jesus. Você já parou para pensar sobre isso? Uma das coisas que eu mantenho sempre em mente é essa: o que quer que eu faça para a igreja do Senhor Jesus Cristo, eu estou fazendo para Cristo. E assim nós devemos nos perguntar: essa atividade, essa conversação, esse novo método, de acordo com a vontade de Cristo? É isso honrável ao Senhor? Pergunte sempre isso. Em cada nova decisão, em cada nova atitude na vida, cada novo procedimento, isso está de acordo com a vontade de Cristo? Isso será honrável ao Senhor? Qualquer coisa que nós falhamos em fazer para a igreja, nós falhamos em fazer para Cristo. Se eu sou indiferente em relação à igreja, como corpo de Cristo, então eu sou indiferente e negligente para com Cristo. Se eu sou desleal ao corpo de Cristo, eu sou desleal a Cristo. Se eu sou desleal, querido, se eu falo mal do povo de Deus, se eu levanto pontos, se eu levanto picuinha contra o corpo de Cristo,
Ou se eu abuso o corpo de Cristo, eu estou abusando a Cristo. Esse é o seu corpo espiritual. Será que nós mantemos em mente a gravidade dessas coisas? Isso molda a nossa maneira como nós conversamos uns com os outros, ou que nós falamos uns sobre os outros. Essa igreja isso, essa igreja aquilo. Será que nós tomamos grande cuidado e reverência diante do Senhor? Esse é o corpo de Cristo. Como eu posso deixar o corpo de Cristo, abandoná-lo de repente, um membro ir embora e ficar sem um braço, falar mal do corpo de Cristo, sair facilmente do corpo de Cristo? A igreja local, visível, minha igreja, ser chamado aqui de corpo de Cristo, sugere tantas coisas. Sugere também a ideia de santidade de vida. Se esse é o corpo de Cristo, ele deve ser santo. Ele deve ser separado. O termo corpo recorda que a igreja é algo vivo, é um corpo vivo. Não é algo estático, não é algo sem vida, não são as paredes. Nós temos a tendência de dizer, eu vou para a igreja, quer dizer, para o prédio da igreja, mas a igreja está quando ela está reunida. Não é verdade? É um corpo, e porque é um corpo deve ser nutrido, deve ser mantido limpo, embelezado, cuidado. Qual é o crente, qual é o ser humano que não cuida do seu corpo? Não é? Não se lava, não se protege, não se observa a cada canto, não se verifica, não procura remédio médico, não se mantém uma postura real, não é? Assim também é a igreja do Senhor Jesus Cristo. A nossa atitude deve ser similar. A saúde, o bem-estar da igreja local, como corpo de Cristo, deve estar diante de nossos olhos. A nossa atitude nunca deve ser egocêntrica dentro da igreja. Nós devemos zelar pelo crescimento. Não nós poderíamos permitir que o corpo de Cristo seja ferido. Ou, como podemos suportar ver membros sendo arrancados desse corpo, levados por ideias, doutrinas? Isso lhe entristece, isso lhe deixa triste, te leva a orar e a clamar ao Senhor, e rogar a Ele por sua misericórdia, pelo retorno, te leva a ajoelhar diante do Senhor. Como nós podemos suportar emocionalmente isso? Permitir que coisas sejam feitas, ou ditas, ou insinuadas que possam ferir o corpo do Senhor Jesus. Meus queridos, a glória da igreja do Senhor Jesus Cristo, veja essa figura, há tantas delas. A igreja é relacionada a uma esposa, não é? E quanto isso fala aos nossos corações, o amor que Cristo tem por sua esposa, um exército, uma família, uma vinha, e nós ligados ao Senhor Jesus Cristo para produzir frutos reais, prazerosos ao Senhor. Quantas metáforas! Como poderia alguém ter a postura de ver a igreja como um acessório onde eu vou para adorar e ter confraternização, mas eu não tenho nenhuma ligação com o serviço, com as dores, com as alegrias, interessados pelos outros, orando uns pelos outros, conhecendo de fato uns aos outros, intercedendo diante do Senhor? Essas figuras nos falam profundamente para muito além da assiduidade nos cultos. Lealdade é o que o Senhor comanda, é o que o Senhor espera, é o que o Senhor determina e é o que o Senhor abençoará na vida de cada crente. Eu estou certo que lealdade à igreja, pense comigo, é um critério bíblico para bênçãos espirituais, para a condução divina em outras áreas da vida do crente. É claro que é. Porque se é a vontade e o propósito do Senhor, essa unidade orgânica e fidelidade para uma bênção espiritual, alimento, crescimento, como eu poderia então colocar isso de lado e depois vir diante de Deus e orar por condução divina em outras áreas da vida quando eu não respeito a vontade dEle? Como eu posso pedir por um marido, uma esposa, um trabalho, uma profissão, uma condução nessa área, naquela área, quando eu não quero ser conduzido na vontade do Senhor contra a igreja local? O Senhor colocou estas coisas diante de nós como uma maneira de checar a nossa atitude e sinceridade. E aqui está a igreja do Senhor Jesus Cristo, checando a nossa sinceridade e o nosso desejo de ser conduzido espiritualmente. E nós devemos absorver essas coisas. Se é a vontade do Senhor, então a bênção do Senhor está sobre essa fidelidade real, juntos, unidos, servindo ao Senhor de fato. Bem, deixe-me falar um pouco agora sobre regras então de membresia. Nós vimos a natureza, um pouco da natureza, na vida do crente na igreja, umas certas regras que conduzem a nossa vida e a nossa atitude. Eu serei bem prático agora, e às vezes o pastor precisa ser muito prático. Nós estamos considerando os deveres, não é, de membros de uma igreja local bíblica. Falado, mencionado sobre uma igreja local, as características. Já vimos tantas coisas sobre a natureza, o que é a igreja, a adoração na igreja, o governo na igreja, o evangelismo na igreja, tantas e tantas coisas. Mas existe também critérios
para a vida de cada crente em uma igreja bíblica. Bem, nós falamos muito sobre igrejas bíblicas, mas uma igreja bíblica não é somente a existência de doutrinas e práticas bíblicas em uma congregação, não é isso. Uma igreja bíblica também é a reunião de crentes bíblicos. Crentes que vivem e que procedem e que se comportam e que agem baseado em padrões, em diretrizes da palavra de Deus. Isso quer dizer ser uma igreja bíblica, não somente a estrutura, as diretrizes, mas crentes realmente bíblicos, procedem biblicamente. Vivem zelosos, vivem na prática do conselho da palavra de Deus, dos princípios reais da palavra de Deus. Nós já vimos a assiduidade, lealdade, características de um crente bíblico, mas uma igreja bíblica não é apenas um pastor bíblico, um presbitério bíblico pregando verdades bíblicas. É muito mais do que isso. Enquanto a congregação vive de maneira como deseja, fazendo o seu menor esforço. Tem uma igreja bíblica ali, a palavra pregada, a adoração é bíblica, mas são os crentes bíblicos. A vida desses crentes é bíblica, é pautada nas diretrizes da palavra de Deus, ela é formada por vidas bíblicas, dentro de um contexto e diretrizes bíblicas. Bem, eu gostaria de destacar 2 aspectos de um membro de igreja bíblica. Nós já tocamos nesse ponto, eu quero recapitular nesta manhã. E esses 2 aspectos, na verdade, são 2 regras para um membro de igreja. Abra comigo o nosso primeiro texto, que está no Antigo Testamento, em Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, versículo de número 16 a 17. Essas palavras tão bem conhecidas. Um comando à igreja do Senhor. Aprendei a fazer bem. Procurai o que é justo. Ajudai o oprimido. Fazei justiça ao órfão. Tratai da causa das viúvas. Que palavras, não é? Que palavras. Volte ao versículo 16. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. Você vê o contraste? Perceba algo importante aqui. Esse contraste é repetido continuadamente no Novo Testamento pelo apóstolo Paulo. Só que no lugar de falar cessai, iniciai, ele fala despojai-vos, revesti-vos. Continuadamente. Despojai-vos disso, despojai-vos daquilo, revesti-vos disso, revesti-vos daquilo. E aqui é a mesma ideia. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Marque com o dedo aí, volte a Romanos capítulo 12, versículo de número 9 agora. Romanos 12, 9. Essas palavras. O amor seja não fingido, aborrecei o mal, apegai-vos ao bem. Percebeu? É o mesmo Espírito que inspirou Isaías, inspirando Paulo aqui. É a mesma ideia. Cessar de fazer o mal, é um dever do crente. Aprender a fazer o bem. Cessar de fazer o mal, isso envolve as seguintes posturas espirituais numa igreja. Nenhum crente, ou melhor, nenhum membro em uma igreja, cessai de fazer o mal. Nenhum crente, membro de uma igreja local bíblica, estou falando de coisas práticas, deve se alimentar ou consumir ou seguir o glamour e a vaidade deste mundo. Através de coisas como entretenimento de caráter mundano, danças, jogos de azar, praticar ou acompanhar atividades de lazer que não possam ser feitas em nome do Senhor Jesus, que envolve violência sob o signo de esporte, maledicência, vulgaridade sob o signo de lazer, esporte ou cultura. Nenhum crente deve estar se alimentando, acompanhando, observando ou seguindo estas coisas. E essas palavras são tão claras aqui na palavra de Deus. Romanos 12, versículo 2. E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Assim, nenhum membro de uma igreja deve estar seguindo o glamour das celebridades deste mundo, acompanhando suas vidas egocêntricas e imorais,
se alimentando de coisas que, sob o signo de esporte ou lazer ou cultura, envolvem vulgaridade, violência ou coisas desse tipo. Não convém, queridos, não seja moldado por essas coisas. É um chamado do Senhor. Segundo, nenhum membro deveria em sua vida dar lugar à indolência ou à preguiça. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo de número 10 ao versículo de número 12. As palavras: porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego comam o seu próprio pão. Terceiro, nenhum membro deveria participar de conversas vãs, infrutíferas ou hostis. Cessai de fazer o mal. Nenhum crente deve estar com o povo de Deus ou no mundo participando de conversas vãs, infrutíferas ou hostis contra outras pessoas, muito menos de ser culpado de conversas torpes ou sujas. Nenhum crente deve ser culpado diante dos olhos de Deus de estar com palavras torpes ou sujas em seus lábios, ou de falar por trás das costas de uma outra pessoa. O caráter de fulano é assim, Beltrano é assim, e etc, e etc. Abra comigo em Efésios capítulo 5. Veja essas palavras tão solenes do apóstolo Paulo. Efésios capítulo 5, versículos 3 e versículo de número 4. Mas a fornicação e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, seja falado como convém a santos. Nem se nomeie torpezas, nem tolices, nem zombarias que não convém, mas antes ações de graças. Essas palavras são dirigidas a nós. Será que nós colocamos uma espada em nossas línguas e em nossas conversas juntos um com os outros, em volta da mesa, andando no caminho, o que quer que nós estejamos fazendo? Será que nós nos damos a liberdade porque estamos debaixo da graça entre crentes para falar o que é inconveniente? Ou palavras de chacota, diminuindo o caráter de outras pessoas e nossa atitude? Nós não fazemos isso, irmãos. Veja Tiago, capítulo 4, versículo 11, complementando esta mesma ideia. Tiago 4, 11. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Essas palavras são dirigidas a mim e a você nesta manhã. E quão sérias e solenes elas são diante do Senhor. Assim, nenhum crente em Jesus deve estar envolvido ou participar de conversas ou ser culpado de coisas como essas. Nenhum membro de igreja deveria também mostrar-se intrometido ou bisbilhoteiro na vida dos outros, ocupado de indelicadeza para com os outros, na maneira de falar ou de sugerir. Veja 1 Timóteo, capítulo 5, versículo de número 13. 1 Timóteo 5, 13. E além disto, aprendem, sobre estas mulheres aqui em particular, também a andar ociosas de casa em casa. Talvez nós poderíamos introduzir aqui para os nossos tempos modernos, de site em site, de Facebook em Facebook, etc. E não só ociosas, mas também tagarelas e curiosas, falando o que não convém. Obviamente se aplica a homens e a mulheres, é claro. Nenhum membro deveria demonstrar-se intrometido ou bisbilhoteiro, ocupado de indelicadeza para com os outros. Meus queridos irmãos, nós devemos tomar grande cuidado com essas coisas diante do Senhor, em nossas palavras, em nossas sugestões. Tenho encontrado, não em nosso meio, graças a Deus, muitos que se dizem crentes. Você ficou sabendo de fulano? Não querendo dizer, mas esperando que você pergunte o quê? E começando aquela coisa terrível, não é? Maledicência e fofoca, um desejo de ser o primeiro a comunicar uma notícia inconveniente, denegrir o caráter de outra pessoa. A palavra de Deus é muito clara. Esse é um comando a cada membro crente em Jesus. É o corpo de Cristo, deve ser santo, deve ser santificado. Nenhum membro
deveria ouvir ou cantar canções ou ler literatura que não tendem a tornar um melhor crente ou uma pessoa melhor ao próximo. Isso é de grande importância em nossos dias de internet. Isso significa também canções evangélicas. Nenhum crente deveria estar ouvindo, cantando canções, lendo literatura que não tende a tornar um melhor crente em Jesus Cristo. E há coisas no mundo evangélico, e sem falar no mundo fora do meio evangélico, que são piores do que você encontra no mundo. Assim, nenhum crente deveria estocar CDs, baixar músicas, material, ler material que não tende a tornar uma pessoa melhor. E eu não me refiro apenas a coisas vulgares e imorais, mas coisas indignas da superficialidade da sabedoria humana, que esvaziam as pessoas, na verdade, a tornam crista alta e coisas como essa. Assim, o crente deve se afastar, seja no mundo, ou seja, no meio evangélico, de coisas que não moldem o seu caráter, o tornem uma pessoa mais humilde, uma pessoa mais próxima do Senhor, mais dependente do Senhor. E nós tomamos um grande cuidado quanto a isso. Colossenses capítulo 3, versículos número 16, dá uma grande base para essa postura espiritual. Veja comigo esta passagem, Colossenses 3, versículo de número 16. Paulo, falando aqui aos Colossenses, as palavras: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Meus queridos, se os olhos são a lanterna da alma, então os ouvidos também fazem parte. Aquilo que nós ouvimos, lemos e cantamos acaba alimentando a nossa alma, moldando a nossa maneira de pensar sobre a vida. E muitas coisas dos nossos dias são cosmovisões, não é? Destiladas em pequenas músicas. E nós não devemos ter essas coisas dentro de nós. Nós nos alimentar e cantar a palavra de Deus, coisas que dignificam o nome do Senhor. Não há nada neutro em termos de literatura ou música neste mundo. Não se engane, não há nada neutro. Todas elas trazem uma opinião de uma pessoa, de uma mente que produziu, procurando comunicar uma mensagem. Seja um crente sábio com essas coisas. Não traga para a sua vida esses alimentos que não trarão bem para a sua alma e desonrarão ao Senhor. Bem, em sexto lugar, nenhum crente ou membro deveria profanar o dia do Senhor, seja comprando no dia do Senhor, seja vendendo no dia do Senhor, indo atrás de sua marmita no dia do Senhor. Queridos, esse sétimo dia de descanso para nós, o domingo hoje, ele foi dado ao mundo inteiro no tempo da criação. Um dia em 7 para o descanso. E se eu me permito fazer comércio neste dia, eu estou obrigando outra pessoa a trabalhar neste dia. Quando ele recebeu da parte do Senhor um tempo para o seu descanso, para buscar o Senhor, para aceitar o convite de um amigo estar na igreja, ouvindo a palavra de Deus. Será que nós pensamos sobre isso? Nesta igreja nós honramos esse quarto mandamento, um princípio tão sadio, tão benéfico, seguido pelo povo de Deus por tantos séculos. Assim, nenhum crente deveria profanar o dia do Senhor, fazendo aquilo que poderia ser feito no sábado, ou deixado para a segunda-feira. Isaías 58, versículo de número 3. Nós precisamos agora correr em nossos textos. Isaías 58, esse versículo de número 13. Se desviares o teu pé do sábado, de fazeres a tua vontade no meu santo dia, e chamares ao sábado deleitoso e o santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras. Aqui é o princípio que se aplica ao domingo. Nós não somos sabatistas aqui, obviamente. Nós não somos salvos por guardar a lei. Cristo guardou por nós. Todavia nós estamos debaixo da lei, sim, como uma regra de vida para nós. Ela não foi banida. O Senhor não veio para bani-la, mas para cumpri-la, santificá-la, entregar a nós. Assim, que dia maravilhoso para estarmos juntos. Nós devemos realmente honrar o Senhor, separando este dia para estar em comunhão com o povo de Deus, estudando a palavra, servindo ao Senhor, cumprindo a obra do Senhor na oportunidade que nos é dada, realmente com a igreja do Senhor, em comunhão com queridos irmãos em Cristo. Assim, pense sobre estas coisas com grande seriedade. Em sétimo lugar, nenhum membro deveria ser culpado de impureza ou de bebedice. Romanos capítulo 13, versículo de número 13. Romanos 13, versículo de número 13. Andemos honestamente como de dia,
não em glutonarias, deixe-me pausar aqui, não em comilança exacerbada, pelo simples prazer de doer o estômago de tanto comer, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções da ordem, daquilo que é reto, que é digno, pelo puro prazer da graça, ou do riso, ou da chacota, nem em contendas, nem em inveja. Quão diferente é o caráter do crente do caráter do mundano. Nenhum crente, nenhum membro de uma igreja deve ser culpado de impureza, de bebedeira, ou de estar envolvido em coisas como essa. E esse mesmo texto de Romanos mostra que nenhum membro deveria brigar, deveria discutir, bater boca, pagar mal com mal, ofensa com ofensa, grito com grito, insulto com insulto, desaforo com desaforo. É uma palavra tremenda aqui, meus irmãos, mas honrar e defender a reputação uns dos outros, dos irmãos da sua igreja. Essas palavras são muito sérias e o Senhor nos toma como culpados se nós passamos por cima delas e nos permitimos seguir em frente em nossa velha natureza e atitude. Nenhum membro também deveria, isso é muito importante, levar ou tirar vantagem em negócio à custa dos outros. Nenhum crente deve usar a sua congregação como mercado, como clientela, e promover o seu partido ou vender o seu produto, forçando irmãos de boa vontade a manter o seu comércio, ou o que quer que seja. Nenhum crente deve ter uma atitude como essa, nem usar a igreja como palanque político, uma maneira de promover seu candidato, ou ideia ou filosofia do mundo. Isso é algo sério, importante. 1 Tessalonicenses 4, versículo de número 6, Paulo é bastante claro a respeito desses textos. É incrível como essas coisas são perdidas de vistas em tantas congregações. 1 Tessalonicenses 4, 6. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Assim nós tomamos grande cuidado uns com os outros em nossa sinceridade naquilo que nós estamos fazendo em termos materiais, políticos uns com os outros. Nunca tendo uma agenda secreta, nunca buscando usar a igreja do Senhor Jesus Cristo como clientela ou o que quer que seja. Essa é a casa de Deus. Esse é o povo de Deus. Nós honramos e respeitamos grandemente uns aos outros. Meus irmãos, de volta ao nosso texto de Isaías 1, versículo 16 e versículo 17. Aprendei, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. E aqui está o contraste, não é? Isso envolve certas posturas. Aprendei a fazer o bem. Todo membro deveria ministrar as necessidades físicas uns dos outros, provendo para aqueles que necessitam de fato, visitando doentes e ajudando os que estão em apuros. Aprendei a fazer o bem. A igreja do Senhor Jesus Cristo deve ter essa sensibilidade discreta. Nós não somos uma agência de caridade, uma instituição socializada como muitas igrejas se tornaram, mas em nossa discrição pessoal, amando uns aos outros, conhecendo as necessidades uns dos outros para orarmos, nós também devemos suprir na dificuldade, no apuro, na verdadeira necessidade, as necessidades uns dos outros também, visitando-nos nas fraquezas, não nos isolando, não permitindo que ninguém esteja em tremenda dificuldade e ninguém sabe. Assim nós devemos ter um grande interesse real uns pelos outros, como irmãos genuínos dentro da casa do Senhor. Gálatas capítulo 6, versículos de número 2 e 10, uma passagem que fala de maneira tão clara a respeito desta verdade. Gálatas capítulo 6, 2 e 10. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Todos nós temos os nossos pesos, a nossa responsabilidade, o nosso trabalho, não é? E assim são os nossos pesos diários. Mas às vezes esses pesos se tornam grandes cargas. É isso que Paulo está dizendo aqui. Não os pesos, mas levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Versículo de número 10. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé, aos da casa de Deus, aos da família de Deus. Em segundo lugar, todo membro deveria ministrar
as almas uns dos outros de acordo com a sua capacidade e conforme surjam oportunidades, falando com paciência ao ignorante na fé, com grande paciência sobre coisas espirituais, com grande humildade, não se colocando como grande professor ou o que quer que seja, como um crente em Jesus que tem a mesma base de verdade que o outro. Assim, todo crente deve falar com paciência ao ignorante espiritual sobre isso, sobre aquilo que talvez não tenha conhecido, em privado, em particular, com gentileza, repreendendo o irreverente, repreendendo o leviano, de maneira gentil, de maneira sábia, de maneira apropriada, com cuidado, advertindo os que estão na prática de algum pecado, com grande zelo, desejando não ver pecado na vida de um irmão, para que essa pessoa não siga distante do Senhor. E nós temos esta verdade revelada em Hebreus capítulo 3, versículo de número 13. Palavras tão bem conhecidas. Hebreus capítulo 13, versículo de número 3, versículo de número 13. Hebreus 3, 13. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Você percebe, meu irmão querido, minha irmã, é um comando do Senhor, a exortação mútua. E se eu vejo algo que não é conveniente, ou algo que não é bíblico, eu não me isolo. Eu procuro a oportunidade correta para, com amor e gentileza, não permitir que este irmão continue no erro. Essa é a atitude cristã. A atitude do mundo ao pegar a palavra do Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus, quando ele diz: fazei aos outros o que vocês desejam que eles façam a vós, eles torcem e dizem: não faça nada a ninguém para que ninguém faça nada a você. Na verdade, essa é a atitude do mundo, mas isso isola as pessoas. Mas na igreja não, é uma atitude proativa. Quando nós vemos algo que não convém, é uma atitude com grande amor fraternal, com sabedoria humilde. No momento certo, nós devemos falar, repreender o leviano, admoestar aquele que está em pecado com grande seriedade, repreender o irreverente, com paciência, explicar ao ignorante, agir com sabedoria como irmãos mais maduros, talvez, auxiliando outros irmãos a crescerem também. Isso é de grande e gigantesca importância na igreja. Em terceiro lugar, todo membro deveria fazer tudo o que estiver ao seu alcance para reprovar a conduta imoral e desleixada daqueles que estão ao seu redor no mundo. Mas isso através, é claro, de um testemunho de uma vida bem louvável e bem ordenada. Não simplesmente levantando bandeiras, colocando frases no Facebook, mas não vivendo louvavelmente. Todo crente deve se esforçar em sua comunidade, em seu lugar onde você está, para, por meio de uma vida reta, de caráter, reprovar a conduta imoral e mundana. Isso é ser sal na terra. E o Senhor exige essas coisas de nós. E há tantos textos da palavra de Deus, nosso tempo não nos permite, mas você pode ler depois Tiago capítulo 5, 19 e 20. Todo membro deveria ser de maneira excepcional diligente em seus negócios. Você tem um negócio, você trabalha, um funcionário, um empregado, um patrão, você deve ser diligente. Isso é esperado de todo crente. 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 12. Vamos voltar a esse versículo porque é de grande importância. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 12. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que vêm em vós, que em vós observam. Todo membro deve ser excepcionalmente diligente em sua atividade, em seu trabalho, em seu ganha-pão, naquilo que você tem como responsabilidade na sociedade. Esse é um testemunho que nós temos. Ser produtivo, sim, em seu trabalho, ser organizado, ser disciplinado. É um grande testemunho. Todo crente deve manter isso em mente, o nosso testemunho no mundo, através de uma vida real, naquilo que nós fazemos. Por fim, todo membro deveria renunciar-se a si mesmo, deve tomar cada dia a sua cruz, diariamente seguir a Cristo como uma pessoa que nasceu de novo, submetendo-se ao opróbrio do Senhor Jesus Cristo, do Evangelho, sabendo que esperando pelo retorno do Senhor Jesus Cristo, e que por causa do amor ao Senhor, e por causa de um desejo de uma vida santa, os homens irão se levantar mal contra você, e falarão mal contra você,
irão franzir a face contra você. Assim, todo crente deve carregar o opróbrio de Cristo. Uma das razões por que há crentes invisíveis no mundo, se isso é possível, agentes secretos, é porque muitos têm medo, não é, da reprovação do mundo. E assim eles transigem e prevaricam a santidade, os padrões de Cristo, porque não querem desagradar a ninguém neste mundo, somente a Cristo querem desagradar, parece. Mas todo crente deve estar pronto a sofrer o vitupério de Cristo. Nós não queremos atacar ninguém, provocar ninguém, mas uma vida reta, como diz a palavra de Deus, aqueles que desejam viver piamente em Cristo, padecerão perseguição. E se muitas vezes não há essas coisas, é um mau sinal. Nós estamos realmente vivendo piamente em Cristo, embora nós não busquemos ser causa de escândalo a ninguém. A nossa vida, a nossa postura está reprovando este mundo. Não diz o Senhor Jesus que o Evangelho, a vida do crente é como um cheiro de morte para os que se perdem também? Isso é um fato, e nós não podemos negar essas coisas. E ao negarmos, nós estamos negando ao Senhor e nos envergonhando de nosso Mestre. Meus queridos, eu gostaria de adicionar bem brevemente agora esses pontos, alguns outros. Um membro deve sempre buscar a direção e as bênçãos do Senhor em sua vida, mas fazer isso pelos meios da palavra de Deus. Nunca por meios místicos, nunca por meios egocêntricos. Todo membro deve estar sempre presente na igreja, para o culto, para a adoração do Senhor, ouvir o ensinamento e a exposição da palavra de Deus pela manhã e à noite ouvir o Evangelho, glorificando ao Senhor, estando junto com a igreja. Romanos 10, 17, você pode ver depois esse fato, essa verdade ali. Está na igreja no meio pelo qual nós recebemos graça pelo ensino da palavra de Deus. Isso inclui nos preparar de antemão para estarmos na igreja. Atos 10, 33 fala sobre isso. Preparar-se bem de antemão, resolver os problemas, dormir cedo, estar descansado, desperto no dia do Senhor. Essas coisas são importantes. Todo membro deve participar das ordenanças. A ceia do Senhor está envolvido no testemunho de batismo de outros crentes. Todo crente deve estar na ceia do Senhor. O critério para participar da ceia não é um de dignidade, eu não me sinto digno. Quem é digno? Digno é o Cordeiro. Mas nós temos um comando de estar, de confessar os nossos pecados e de estar na ceia do Senhor sempre, sempre em comunhão com o povo de Deus, fazendo isso em memória do Senhor. Esse é um comando importante. Nós vemos isso em Atos 2:46, 1 Coríntios 11:24. Você pode tomar nota e observar em casa. Todo membro que seja pai, mãe, deve ministrar à sua família e nutrir seus filhos na fé. Não é a função da igreja fazer isso primariamente, é dos pais. E a igreja coopera, levando o Evangelho. Mas a formação das crianças é dada a pai e mãe. É por isso que todas essas coisas se encaixam no contexto de casamento e família, filhos nascendo ali, para diante de Deus serem conduzidos como homens, para buscá-lo, para amá-lo, e cidadãos verdadeiros. E nós temos isso em Êxodo 13, Deuteronômio 6, Provérbios 28, versículo 6, Mateus 19, tantos comandos dados aos pais a fazerem isso. Todo membro deve engajar-se em oração diante do Senhor a cada dia. Cada dia o crente deve estar na presença do Senhor. De manhã, começando com o Senhor, ao final do dia, prestando contas ao Senhor, analisando o coração. Em determinados momentos do dia, nós devemos entrar na presença de nosso Deus, estar em comunhão com o Senhor, uma vida de verdadeira comunhão com o nosso Deus. Todo membro deve ler as Escrituras regularmente e meditar nela, meus queridos irmãos. Não é suficiente ler no final do dia para apaziguar a consciência, é necessário estudar os textos, tomar nota, perscrutar as Escrituras e conhecer a fundo a palavra de Deus. Isso é comandado a todo membro. Está em Deuteronômio 6, Salmo 1, Apocalipse 1, João 5, Lucas 10 e tantos outros textos. Todo crente, todo membro deve ofertar ao Senhor, e com regularidade, com generosidade sacrificial, para o sustento do ministério, pastor, da igreja e a continuidade da obra do Senhor. Isso é um comando do Senhor Jesus Cristo na palavra de Deus. E o nosso sustento, ele deve ser contínuo. Nós temos estudado sobre ofertas ao Senhor. Se você não esteve aqui, acompanhe o site da igreja, muito material a respeito desse tema, mas é o comando do Senhor para a membresia, que a igreja seja sustentada por aqueles que servem ao Senhor. E o grande sumo de nossa oferta
deve ser no lugar onde nós somos pastoreados e alimentados pela palavra de Deus. Significa dizer que nós devemos tomar grande cuidado com a maneira como nós fracionamos, ajudando missionários, etc. É pela igreja que essas coisas são realizadas. É o mandamento de Deus que nós não nos associemos, nem temos uma refeição, nem estejamos juntos com pessoas que, se dizendo irmãos, se dizendo crentes, sejam devassos, imorais, cobiçosos, ou uma pessoa contenciosa, continuamente brigando, contenciosa, maldizente, insultuosa ou beberrona. O crente não deve estar em comunhão com uma pessoa que, se dizendo crente, age e vive desta maneira. O crente deve se afastar, e muitas vezes a melhor exortação, a melhor repreensão é virar as costas e sair de meios como esse. Quando as coisas não estão corretas diante do Senhor, nós não podemos sorrir e permanecer ali. Assim, o crente, o membro, não deve estar em tais associações. O membro de uma igreja que demonstra uma atitude indisciplinada, desordeira, ociosa, mundana, ou um temperamento muito orgulhoso, argumentativo demais, não consegue receber uma exortação, não consegue pensar a respeito, é sempre com a resposta na ponta da língua, sempre debatendo, sempre criando faísca na conversa. E esse é o maior inimigo da paz, não é, na igreja, e dos laços. E é um sinal de grande orgulho. Eu não posso ser contradito, eu me isolo, etc. Um crente assim deve ser disciplinado. E esse é um fato, e a disciplina da igreja está para isso. Assim, meus queridos irmãos, um crente indisciplinado, desordeiro, ocioso, é a causa de tropeço e é um desrespeito ao Espírito Santo de Deus que nos une, que nos amarra junto em os laços. Se nós devemos sempre pensar no teor das nossas palavras, naquilo que nós deixamos de fazer depois de prometer, na nossa atitude, na maneira como nós lidamos uns com os outros, sempre com grande consideração, com grande seriedade. Os membros deveriam ficar vigilantes por quaisquer maus sentimentos que começam a crescer entre o povo de Deus, uns para com os outros, ou se tais sentimentos estão em seus corações contra um irmão, uma irmã, e fazer isso manifesto, sem demora e conforme a regra do Senhor, em Mateus capítulo 6, versículo 18. Se teu irmão tem algo contra ti, vai a teu irmão. Não diz vai ao pastor, não diz fique em silêncio, não diz enterre isso no seu coração. Vai ao teu irmão. Isso se refere a pecado, isso não se refere a coisas como fricções e atritos ou picuinhas que nós devemos filtrar com grande humildade, não é? Carregando as cargas uns dos outros, suportando uns aos outros em amor, mas pecados reais, coisas sérias que não podem seguir em frente. A atitude correta não é guarde com si mesmo, compartilhe com o outro, não. Traga ao pastor imediatamente, não. Vai a teu irmão. Em particular, depois de orar, conversa dessa maneira. Também Romanos, está em Mateus 18, 15, perdão, Romanos 12, versículo 9, Paulo diz que o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Filipenses 2, de 1 a 3, fala sobre ter o mesmo amor, o mesmo ânimo, o mesmo sentimento, pensando nas mesmas coisas. Veja a sabedoria de Deus para a igreja. Será que nós perdemos de vista estas coisas, quantas coisas preciosas? O membro de uma igreja deve apoiar o pastor e os presbíteros da igreja e dar todo o suporte ao ministério pastoral e sustento ao ministério pastoral. Esse é o comando da palavra de Deus, mostrando respeito, mostrando submissão, consideração e afeto aos presbíteros da igreja do Senhor Jesus Cristo. Como ensina a palavra em 1 Timóteo 5, 17, em Hebreus 11, 13, 17, em Gálatas 6, 6, em 1 Tessalonicenses 5. Essas são coisas esperadas pelo Senhor também. Por último, o membro de uma igreja bíblica deve ser bastante cuidadoso para não se conformar a uma forma de piedade apenas exterior, externa, mas ansiar de fato e buscar uma piedade genuína. Piedade, meus queridos irmãos, é profundo amor e respeito por Deus. Isso deve ser real em nossas vidas diárias, no lar, na escola, no escritório,
uns com os outros, sobretudo. Nunca nos conformar a uma piedade externa, superficial. Deve haver o desejo e a oração que o amor de Deus, que nos torna humildes, não é, seja derramado amplamente em cada um de nossos corações. Nós devemos nos amar cordialmente, como diz Paulo, uns aos outros, preferindo-nos em honra uns aos outros, alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram, ser unânimes uns com os outros, não ambicionando coisas altivas neste mundo, mas acomodando-se às humildes, não sendo sábios nossos próprios olhos e nossa própria opinião, nos dando ou nos atribuindo, ou nos projetando como pessoas acima dos outros. Há pessoas que parecem assumir isso naturalmente, que são naturalmente super sábios, não é? É triste ver esse tipo de coisa entre crentes. Mas o crente, ele fala sabedoria e amor, porque essa sabedoria é primeiramente pura, ela vem do alto. Humildade deve ser buscada num verdadeiro amor real uns pelos outros. Amor que envolve respeito, gentileza, atenção, interesse verdadeiro diante do Senhor, diante de Cristo, buscando a glória do Salvador. Deixe-me resumir essas coisas. Quem é idôneo, diz Paulo, para todas essas coisas? Quem é? Somente pessoas que receberam o Espírito de Deus e que são exercitadas na palavra de Deus. E conforme nós cooperamos com o Senhor, não é, nos humildecendo diante dele, rogando graça e rogando favor, então um povo santo, um povo vivo, e todas essas responsabilidades e todos esses deveres se tornam tão naturais, e isso se torna um imenso, gigantesco testemunho para aqueles que entram na igreja e veem um povo realmente consciente, um povo que ama o Senhor, um povo que está unido e atado no serviço do Senhor. Lealdade à igreja do Senhor, amor ao corpo de Cristo. Que retrato, não é? Onde nós estamos em comparação com este retrato bíblico de um membro bíblico de igrejas bíblicas. Somos partes orgânicas, uma vida sincera, envolvido realmente, tão diferente, não é? Do frequentador de igreja, desconectado, tão egocêntrico às vezes, que apenas vai para a adoração em busca de algum benefício pessoal, mas que não é um verdadeiro membro bíblico. Meus queridos irmãos, deixe-me concluir. Abra comigo em 2 Coríntios, capítulo 13 e 11, e nós concluímos aqui. Essas palavras tão tremendas de Paulo. 2 Coríntios 13, versículo de número 11. As palavras finais de Paulo àquela igreja: quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz seja convosco. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe, e cada alma que for trazida pelo seu Espírito nesse lugar seja tocado por uma igreja sincera, viva, e um verdadeiro amor fraternal em nosso meio.